Olá, bem-vindo à nossa live. O assunto de hoje são os aspectos epidemiológicos da Covid-19. Desde o início de março, a Telelaudo tem buscado reunir informações sobre o papel da radiologia na pandemia. Hoje, a Telelaudo é a líder em teleradiologia no Brasil. Nós atendemos mais de 400 serviços de radiologia, com uma equipe de mais de 100 radiologistas. Temos acompanhado um aumento no volume de exames para a Covid-19. Desde março, já recebemos mais de 23.200 exames de tomografia de tórax e conseguimos identificar suspeita de coronavírus em mais de 6.500 exames. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos epidemiológicos da Covid-19. Eu me chamo Mariana Coelho, sou a diretora médica da empresa. E o nosso convidado de hoje é o professor Crispim Cerutti Júnior, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado em Medicina pela Universidade de São Paulo em Doenças Infecciosas e Parasitárias. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo. Bem-vindo, professor. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que nesse momento a gente discutir aspectos relacionados à Covid-19 é de extrema importância, especialmente para os profissionais de saúde. Uma doença que tem imposto a todos nós uma série de mudanças na nossa prática profissional e é um evento de impacto mundial que é desafiador. Eu acho que a gente tem muito mais perguntas do que respostas e é conversando e discutindo os vários aspectos que a gente alcança um entendimento maior desse problema. A Covid é uma doença infecto-contagiosa com mais de 8 milhões de casos no mundo e quase 900 mil somente no Brasil. Nós convidamos o professor para nos atualizar sobre como se dá a transmissão da Covid, o que podemos fazer para prevenir a doença e quais indicadores de infecção são os mais fundamentados. É importante ressaltar que não há consenso, o que estamos apresentando aqui é fruto da nossa prática e revisão da literatura até o dia de hoje, 17 de junho de 2020, às 3 da tarde. Professor, o senhor poderia dizer umas primeiras palavras sobre os aspectos epidemiológicos da Covid? Então, o que precisa ser entendido é que a Covid é uma doença viral e ela é causada por um tipo de vírus que não é estranho ao ser humano, né? A família dos coronavírus está relacionada com infecções respiratórias humanas há bastante tempo. Eles são agentes dos resfriados comuns. E tem alguns coronavírus que eles saltam de uma espécie para outra. Eles vêm do reino animal e são, então, patógenos novos para os seres humanos. Por isso, eles estão num ambiente em que não existe qualquer imunidade prévia e existe um potencial de patogenicidade muito grande em função disso daí. Eles se inserem no conjunto das doenças emergentes. A Covid-19 é uma doença emergente. E o epicentro dela é o continente chinês. E aí existe uma série de circunstâncias locais que favoreceram esse salto de espécies de animais selvagens para os seres humanos, relacionado aos hábitos alimentares, a forma de lidar com a vida selvagem na região e as proximidades de habitações com ambientes em que há circulação natural desses elementos virais. O fato é que esse não é a primeira vez que acontece uma coisa assim, né? A primeira sinalização sobre o coronavírus foi no início do milênio, nos anos de 2002 a 2003, em que a gente teve a primeira síndrome da angústia respiratória, da síndrome respiratória aguda grave, que foi o SARS, a primeira doença. Essa doença ela veio a partir de um coronavírus que veio da mesma região, do sul da China, que veio a partir de um carnívoro local, que era capturado em caça, que era a civeta, e causou uma epidemia mundial. Foram 29 países afetados, atingindo 8.096 pessoas, com 774 mortes, quase 10% de letalidade. O que aconteceu é que uma pessoa ali do sul da China foi para um hotel de Hong Kong, se hospedou, passou para os hóspedes todos daquele hotel, os hóspedes viajaram de volta para os seus países e espalharam pelo mundo. A sorte é que o SARS-CoV, aquela doença SARS, ela era mais letal do que o atual Covid. 10% é acima da letalidade média que a gente tem hoje pela Covid-19.
A sorte é que a taxa de ataque secundário era baixa. Uhum. Depois de 2 passagens, o vírus já perdia Já patogenicidade. tem. Uhum. Então, ela atingiu profissionais de saúde, alguns familiares desses profissionais de saúde, não foi muito longe. E não espalhou, né? Não espalhou. Logo depois, em 2008, surgiu um segundo coronavírus. Esse surgiu no Oriente Médio, que é o MERS-CoV. Esse está Uhum. ligado a dromedários, que é um tipo de camelo, transmitido por leite ou secreção desses animais, e ele tem uma taxa de transmissão muito baixa. Então, por isso, ele não se espalhou muito, ele ficou restrito ao Oriente Médio. Mas é muito mais letal também, é 35% de letalidade. Uhum. Então, ele chegou a atingir 27 países, sendo que 80% ficou na Arábia Saudita, com 2.494 pessoas acometidas e 858 mortes, 35% de mortalidade, de letalidade. Se a gente volta atrás para ver a origem desses vírus, nem do dromedário, nem da civeta, quer dizer, a fonte primordial dele devem ser os morcegos. Né? Uhum. A característica viral nos remete a esses animais como a fonte inicial. E por que que isso acontece? Porque a gente tem um trato com o ambiente que não é um trato adequado, a gente não consegue manter o nosso processo civilizatório em equilíbrio com a, a, a condição ambiental, a situação ecológica. Então, a gente pressiona o ambiente e esse tipo de transposição de agente infeccioso pode ocorrer. E nesse processo aí, isso é ampliado pelo fato de que a gente hoje em dia se desloca muito rápido. Então, uma pessoa infectada pode rapidamente ir para outro canto do mundo e começar a espalhar a doença. Então, estou dizendo isso porque é para situar o contexto em que esse evento surgiu. Tem muita ideia fantasiosa a respeito, que alguém desenvolveu o vírus em É. laboratório, que isso é uma forma de guerra biológica. Não, o estudo disso é bem estabelecido. As formas de origem desses agentes infecciosos são bem determinados. E uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que a compreensão desse ambiente do sul da China era tão grande que em 2007 ou 2008 alguém publicou um artigo que disse isso. Um novo coronavírus deve surgir de novo da China Uhum. se medidas Eu vi. efetivas não forem tomadas para resolverem esse dilema epidemiológico. Então, é essa a situação. Em que intervalo de tempo uma pessoa infectada é capaz de transmitir o vírus? Olha, isso também tem várias observações a respeito. Então, o que está bem estabelecido é que a infecção, o processo de transmissão do vírus antes do aparecimento do sintoma, ele não se dá durante muito tempo antes e ele não contribui muito para o processo de transmissão. Então, o que se sabe é que em torno de 3 dias antes do início dos sintomas pode haver já a transmissão do vírus. Mas isso aí, o montante disso aí na participação do processo de transmissão é de menos de 7% de probabilidade. Então, o maior processo de transmissão ocorre nos primeiros dias da fase aguda da doença. Entendi. Qual o papel do portador assintomático? Então, na questão do portador assintomático, a gente tem que entender que os sintomáticos mesmo é muito difícil de rastreá-los. Né? Uhum. Agora, a gente tem um outro elemento que é o pré-sintomático, aquele indivíduo que não tem sintomas ainda, mas que acaba por desenvolvê-los. O assintomático completo não se encontrou um papel dele importante na cadeia de transmissão. Ele transmite efetivamente, mas ele transmite num percentual muito pequeno. Agora, o pré-sintomático, apesar dele contribuir com menos de 7%, ele tem um papel de carga, assim, uma amplitude maior, porque em termos de frequência, o pré-sintomático ele é muito mais encontradiço nas áreas de transmissão. Uhum. Então, o que a gente sabe efetivamente é que a transmissão da doença ocorre dentro dos 8 primeiros dias de sintomas e que começa 2 a 3 dias antes dos sintomas serem estabelecidos, atingindo um auge de transmissão antes de completar as primeiras 24 horas, na fase Uhum. de 70% das primeiras 24 horas. E depois começa a cair essa transmissão a partir do 7º dia. Então, por que isso é importante saber? Porque no pré-sintomático e no sintomático inicial que a gente deve centrar as nossas maiores
atitudes em termos de prevenção, né? Uhum. Evitar a transmissão a partir do pré-sintomático e do sintomático inicial. Então, é muito importante prestar atenção em quem teve contato com quem estava doente e quem está com sintomas no momento, que esses Uhum. são elementos que podem ser mais prováveis de transmitirem uma situação de contato com outras pessoas. E quais as medidas que efetivamente diminuem a transmissão do vírus? Então, o vírus, primeiro, a transmissão é fundamentalmente por gotícula, né? Então, há uma preocupação com aerosóis e é possível haver transmissão por aerossol, mas em situações muito específicas. Então, por exemplo, tem uma pessoa sintomática que é submetida a um processo de nebulização. Isso Uhum. gera aerossol no ambiente. Se o ambiente é fechado de assistência à saúde, isso pode propiciar a infecção do profissional de saúde. É por isso que se recomenda o uso de máscara N95 nessas situações. Uhum. Mas, na maior parte das vezes, quando você está entubando a pessoa, quando você está nebulizando a pessoa, a transmissão é fundamentalmente por gotícula. Gotícula é uma partícula de secreção respiratória pesada, ela não se sustenta no ar muito tempo. Então, a emissão da partícula é até, no máximo, 2 metros a partir da pessoa que a emitiu. Os vários estudos mostraram que o uso da máscara, ela retém essa emissão de partículas. A máscara simples, a máscara cirúrgica. Então, ela é importante para o emissor da partícula, então aí a gente volta à figura do pré-sintomático, do assintomático e do sintomático inicial, né? Então, a presença da máscara vai impedir que ele dissemine o vírus no ambiente e para o profissional da saúde, que aí, na maior parte das vezes, ele está protegido pelo simples uso da máscara comum. Como o Uhum. profissional da saúde atende muitas pessoas com Covid, às vezes em esquemas de plantão prolongados, em que o ambiente não é um ambiente que tem uma circulação grande de vírus, se recomenda preventivamente que ele, na medida do possível, use a máscara N95. Uhum. Mas eu volto a repetir, a maior parte das vezes a prevenção se dá pelo simples uso da máscara comum, da Comum. máscara cirúrgica. Agora, tem que lembrar também que esse vírus é um vírus que ele permanece em superfícies. Uhum. Então, onde tem mais pessoas doentes, mais risco de contaminação da superfície. Eles fizeram rastreamentos em hospitais que internavam pacientes com Covid-19 e viram que todas as superfícies continham o RNA viral. Uhum. Então, você que está trabalhando o tempo todo, pegando objetos o tempo todo para dar atenção aos pacientes, ou mesmo no âmbito da radiologia, quando você está Uhum. recebendo pacientes para fazer exames de imagem, e o tempo todo entrando e saindo a pessoa, o tempo todo você tendo que manipulá-la para prepará-la para o exame de imagem. Então, nesses momentos, você está exposto à transmissão por contato. Como é que se dá a transmissão por contato? É o ato de você ter a superfície da sua mão contendo a partícula viral e tocar a área de mucosa. Então, uma recomendação importante que se dá às pessoas que estão em ambiente de risco é não tocar a face. Uhum. Tem uma característica neurológica aí que leva a gente inconscientemente a tocar a face. Então, a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro. Uma coisa que você tem que ter é a impressão de sujeira na mão, né? Isso é um hábito que você tem que criar. Você lembrar que as suas mãos estão sujas, para que o tempo todo, entre um procedimento e outro, entre um paciente Sempre e lembro. você esteja higienizando as mãos. Você não pode ficar lavando o tempo todo, uma motoliazinha de álcool gel para fazer Sim, a limpeza correta da mão, a limpeza pela técnica. Isso está na internet, você pode ver direitinho como fazer a higienização correta das mãos. Parece preciosidade, mas já foi observado também, já foi feito estudo com isso, com marcador de tinta invisível, e quando você não faz a higienização adequada, vários pontos da sua mão ficam não higienizados. E aí não adianta nada, você está simulando uma higienização e não está Uhum. fazendo de falta. É. Professor, desde que a gente escutou falar desse novo coronavírus, né, os indicadores da Covid-19 já foram revisados diversas vezes. O senhor poderia nos ajudar a compreender quais são os indicadores mais importantes e quais os números que são os mais fundamentados? Então, a gente está aí na zona cinza, né, que várias coisas da cadeia de transmissão desse vírus, a gente ainda está aprendendo. Primeira coisa, a gente tem números que são muito diferentes da realidade. Tem muitas coisas que a gente não sabe
claramente está começando a saber a partir dos estudos de base populacional. Então, o que é importante saber? É importante saber a transmissibilidade, é importante saber a patogenicidade, ou seja, o quanto o vírus tem potencial de causar doença naqueles infectados, e é preciso saber a susceptibilidade da população. Então, o quanto ele pode ser transmitido, qual a frequência de transmissão que ele ocorre, o quanto as pessoas que estão expostas à transmissão são capazes de ser infectadas e o quanto os infectados são capazes de manifestar a doença. Então, o que a gente está sabendo desses números até agora é que a transmissão dele é muito eficaz. Então, nas condições mais sem controle, ele tem uma taxa de reprodução em torno de 3, ou seja, uma pessoa infectada é capaz de transmitir para 3 outras. Do ponto de vista da patogenicidade, os números são muito variados. Existem estudos que mostram percentuais diferentes de assintomáticos nas várias populações. Então, a gente oscila aí entre 20% e 80% de assintomáticos. Um estudo muito ilustrativo foi o que foi feito num navio de cruzeiro, em que eles rastrearam todas as pessoas que foram expostas ao vírus, e para verificar a frequência de seroconversão, de positividade na produção de anticorpos. E 80% das pessoas com anticorpos não tinham sintomas. Então, uma taxa de assintomático de 80% nesse caso. Muito alta, né? Então, se você considerar que o assintomático ele transmite pouco, mas se você tiver uma grande contingente de assintomáticos, isso acaba sendo expressivo. Sim, Então, voltando. Então, você tem 80% de assintomáticos num vírus que é altamente transmissível. Existe uma resistência natural da população. Alguns estudos já começam a apontar que você pode ter outros coronavírus que lhe dão uma imunidade cruzada contra esse. Então, não seria uma suscetibilidade universal da população. Então, a gente trabalha dentro desses limites, né? Então, pode não haver uma transmissão universal, mas a transmissão é bastante eficaz e gera um contingente alto de assintomáticos. Dessa forma, a gente raciocina que de cada pessoa que o sistema de saúde detecta, particularmente num país como o Brasil, você tem aproximadamente de 7 a 10 pessoas que ele não é capaz de detectar. Né? São pessoas que têm sintomas leves, não têm sintomas nenhum, não chegam até a atenção à saúde. Né? Então, esses 7 a 10 são considerados aquelas pessoas que, de fato, o vírus determinará alguns sintomas. Né? 7 a 10 que não foram detectados, forem só 20% do total de infectados, incluindo os assintomáticos, se a gente a nossa pressuposição for no sentido de que são 80% assintomáticos, então você vê que você está na ponta do iceberg. Esse conjunto aqui é em torno de 30% no máximo de todos os infectados pelo vírus. Então, quando a gente olha que o Brasil tem 920 mil casos, você deve ter por baixo disso vários milhões de pessoas infectadas. Não detectadas, né? Então, mostra a capacidade do vírus de criar uma pandemia, né? É assim que ele conseguiu. Qual é o limite disso? Né? Então, a gente está vendo nos países da Europa que as epidemias começam a ser interrompidas por volta de 10% de prevalência, quer dizer, quando 10% da população tem o vírus detectável. Não é um número mágico isso tem um conjunto de fatores que determinam. Tem essa resistência natural da população e tem uma atitude de proteção social que é muito forte e, de fato, consegue reduzir a amplitude da curva. O que acontece é que você sai do processo epidêmico com um monte de gente que se preveniu, mas que é suscetível. É daí que vem as novas ondas. Esse modelo das novas ondas é um modelo que a gente traz desde lá da gripe espanhola e que nos promete um processo de enfrentamento dessa epidemia que pode durar 3 anos. Né? Então, a gente superando esse momento epidêmico inicial, tem um conjunto de suscetíveis que pode ser atingido por uma nova onda de circulação do vírus. Outras ondas, né? E a gente tem que passar por esse processo todo outra vez. Né? A imunidade é uma coisa importante também. Né? Quantas dessas pessoas que têm a infecção vão ficar protegidas para sempre? Essa imunidade é protetora? A gente não sabe ainda, né? Não há certeza, mas existem evidências
de que ela é eficaz. Então, um estudo muito interessante foi feito com macacos rezos, que eles infectaram os macaquinhos, e o macaco é suscetível ao vírus, e eles, depois do processo de infecção, que eles passaram eles monitorando toda a apresentação clínica e toda a presença de vírus nesses macacos, eles esperaram, se não me engano, 35 dias e reinfectaram os mesmos macacos. E eles conseguiram recuperar RNA do vírus nas secreções desses animais, mas em quantidade ínfima, muito menor do que da primeira E eles já haviam produzido IgG na primeira infecção. Pronto, sim, já tinham produção de anticorpo. Então, o que isso nos mostra? Assim, aparentemente, o vírus é imunoprotetor. A imunoproteção pode não ser completa, mas ela nos promete nos livrar das doenças graves do futuro. Vamos contar com o sistema imune, né? Então, então a tendência, seguindo esse comportamento, é que, ao longo do tempo, o SARS-CoV-2 seja incorporado como patógeno humano, causador de doenças respiratórias banais. Né? Esse é o cenário que a gente tenta vislumbrar. Então, voltando aqui àquela questão do quantos são assintomáticos, quantos são suscetíveis ou não, esses 920 e poucos mil são um número que tem crescido porque nós, ao contrário dos países europeus, não conseguimos fazer essa proteção social necessária e ampla. Por isso que a gente ultrapassou aquela marca dos 50 dias, e a curva continuou subindo. Só que a gente já tem algum esgotamento nos grandes centros urbanos. A gente vê que as UTIs começam a ficar mais vazias. Mas, em compensação, a doença se amplia para o exterior. Então, se a gente considerar os naturalmente resistentes, os que estão se protegendo, talvez a gente chegue a um âmbito de infectados em torno de 3 milhões e 200 mil pessoas. É isso que a gente pode esperar dos números. Muita gente. Agradeço muito, professor. Foi muito boa essa live. A gente precisava ouvir tudo isso. Acho que não tem um contexto melhor, né, para falar sobre Covid com uma pessoa que entende tanto. Por favor, não deixem de acessar a lista completa de referências utilizadas para formar essa live no blog da Telelaudo, no post com o título Live Aspectos Epidemiológicos da Covid-19. Obrigada pela audiência. Agradeço também a oportunidade.